noite. Boa noite, amigos. Boa noite a quem está chegando. Agora achando aqui. Melhor. Boa noite, Baldan. Aguardando aí o nosso convidado um instantinho, já em seguida começamos. Boa noite, Elma. Boa tarde, por aí, por aqui boa noite já, acredito. Por aqui boa noite já. Nosso convidado. Coisa boa, hein, Elma? Nosso convidado, o professor Alexandre, aí chegando agora. Bem? Meu caro, como é que tá? Tudo certo? Bem? Tudo certo. Final de ano, mas está na finaleira aí, né? Nossa vida. Felizmente, né? Felizmente, ano puxado aí para todo mundo. Diga, amigo, vamos falar sobre o cuidado hoje? Vamos? Deu uma quebradinha aqui na conexão. Juizados hoje, então? Vamos falar sobre o juizado. A conexão, não sei se é a tua ou é a minha aqui, mas está falhando um pouquinho às vezes. Então, se eu pedir para repetir, não estranhe, tá? Acho que podemos começar, né, Alexandre? Vambora. Vamos embora, então. Vamos embora. Informalidade, celeridade, né? Vamos tocar pelo juizado. Esse é o nosso mote, né? Boa noite a todos os nossos ouvintes, né? Vamos usar o termo antigo aqui, falar de tecnologia usando o termo antigo, né? Boa noite. Vocês pegaram no meu pé esses dias na sessão, né, Alexandre? Porque eu disse algo, eu falei para o advogado permanecer em linha na videoconferência. Eu ainda tenho que me acostumar com alguma coisa, né? Mas, enfim, boa noite a todos. Boa noite, Alexandre, é um prazer tê-lo aqui. Quero, antes de mais nada, agradecer, em nome do FONAGE, a aceitação desse convite. Alexandre, a gente sabe que tu és aí uma pessoa bastante ocupada, aí, principalmente aí no mundo virtual, está sempre cheio de coisas, sempre cheio de atividade. E abrir esse tempinho aí para estar conosco, eu sei que não é fácil para ti, por isso te agradeço de coração o convite em nome do FONAGE. É um prazer tê-lo aqui conosco, para falar um pouquinho aí sobre juizados, falar sobre algo que te é tão caro, que é a tecnologia, né? Mas queria também, o que é um pouco desnecessário, se tratando do Alexandre Moraes da Rosa, apresentar, né, a quem nos vê, apresentar a quem nos vê o professor Alexandre Moraes da Rosa, que é juiz de direito aqui em Santa Catarina. Somos ambos aqui juízes de direito aqui em Santa Catarina, e mais do que isso, somos ambos membros da terceira turma recursal do Estado de Santa Catarina. Portanto, além de sermos colegas aí de carreira, somos colegas também do mesmo órgão jurisdicional. Nos vemos com alguma frequência, não é, Alexandre? Ultimamente, aí, nos últimos 2 anos, muito mais por essa via do que pessoalmente, mas ainda assim nos encontramos com frequência. Quero dizer que é sempre um prazer te ter por perto, ouvir
Sempre as tuas ponderações sempre tão inteligentes, sempre tão perspicazes quando dos julgamentos e fora deles também, sempre que tem a oportunidade de te ver falar nessas lives, nesses eventos online e presenciais. Bom, se alguém ainda não conhece o professor Alexandre Moraes da Rosa, quero dizer que é desnecessário dizer, né, mas pessoa bastante conhecida, autor de inúmeros livros, professor, doutor, pós-doutor, professor de diversas universidades, da Universidade Federal de Santa Catarina, da Univale, inclusive dos cursos de pós-graduação, de mestrado, doutorado, reconhecido inclusive pela Universidade de Coimbra, de Portugal, e outras tantas instituições de semelhante porte. Eu não vou aqui falar do teu currículo inteiro, Alexandre, porque senão nós passamos a live inteira falando disso, né? Mas aceite de coração aí o meu agradecimento pessoal e em nome do FONAGE por estares aqui hoje. Antes de passar o tema propriamente dito, né? Antes de anunciar o tema, quero que... Pois não, Alexandre? Posso agradecer, dizer que é uma... Eu ia te passar a palavra e já ia te fazer uma pequena provocação aqui. Já vou te passar a palavra, já te lanço a provocação antes de cumprimentar de cumprimentares todos, né? Já te lanço a provocação. Eu quero dizer o seguinte, né? Que o Alexandre, embora esteja no sistema do juizado há um bom tempo já, né, Alexandre? Antes do primeiro grau, agora na turma recursal, o Alexandre sempre esteve um pouco afastado do FONAGE, nunca foi muito participativo, ou nunca foi, talvez, participativo do FONAGE, né? E tem até aí uma questão antiga de um artigo que o Alexandre escreveu, creio que uns 4, 5 anos atrás, né, Alexandre? Foi uma crítica aí a respeito da forma dos enunciados do FONAGE, da forma com que eles eram ou são lançados, né, em relação então, à ausência de fundamentação deles, né? Então, eu já aproveito para lançar essa provocação aqui, Alexandre, aproveitando até da nossa amizade, para lançar essa provocação para ti, para saber se continua pensando a mesma coisa, como é que tá esse assunto, já que estamos aqui nesse ambiente do FONAGE. Boa noite. Obrigado, Waldo, por estar com vocês aqui, quem está nos assistindo, já está com 131 pessoas aí nos ouvindo, para poder dialogar sobre o juizado especial civil, criminal, da Fazenda Pública, uma perspectiva vinculada à tecnologia. Pessoal, muita gente pedindo aí, depois nós vamos fazer uma live, não agora, porque essa já estava marcada, sobre a aplicação da 8.437 pelo ministro Fux, mas essa aí a gente já sabe que é uma crítica que vai longe, não é aqui o momento atual, mas vai ter a live também falando sobre isso depois. Aqui a gente vai falar sobre o juizado de tecnologia. E lá atrás, como o Baldo fez referência, eu e ele passamos o mesmo concurso, é uma alegria poder estar na mesma turma recursal, chegamos no final da carreira, nunca tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, embora nós já vamos aí para 25 anos de magistratura, né, o Baldo? 24 anos, sei lá. 24. A gente tá velho mesmo na magistratura, e a minha grande alegria de podê-lo reencontrar aqui na turma recursal, junto com a Adriana, junto com o Marcelo, com outros colegas daqui. E lá atrás, quando aconteceu de eu chegar no juizado especial, eu fui verificar os enunciados do FONAGE e eu percebi naquela época que não havia uma motivação por que se chegou naqueles enunciados. E eu participei no FONAGE lá em 2000, 99 e 2000, de alguns encontros, um deles em São Paulo, na época, a ministra Fátima Nancy também conduzia o trabalho, e nós dialogávamos e percebia como é que era a dinâmica, todo mundo de boa fé, nunca fiz nenhuma crítica dessa ordem. O que me faltava é que quem não acompanha os debates, não sabe as razões vencidas, as razões que prevaleceram, acaba não entendendo o enunciado. E foi muito legal porque, ao mesmo tempo que eu angariei, a gente critica e acaba ganhando alguns desafetos na vida,
O que aconteceu com o movimento FONAGE é que hoje, se você vai na página, você tem isso como tem a contabilidade vertical, horizontal, você tem a fundamentação que autoriza a compreensão daquele que não está no dia a dia do juizado, e talvez seja esse o nosso maior desafio, né, Ubaldo? É que nós precisamos mudar a banda para poder entender o juizado. E isso fez com que nós tivéssemos uma lei de 95, aliás, uma lei pensada, compartilhada com o Código de Processo Civil, que era orientado por outra teoria do processo, e agora se construiu uma série de enunciados pensando num Código Civil que não está mais em vigor, num Código de Processo Civil que não está mais em vigor, e o nosso desafio, como você insiste, e eu aprendi contigo, não se trata do microsistema do juizado especial, ele não é uma adjacência, não é uma edícula do processo civil, ele é algo que se constitui como um todo. E se constituindo como um todo, nós temos muitas divergências, muitas construções do que se aplica, o que é uma analogia, o que é uma regra supletiva do CPC, e por isso a importância de que nós tenhamos os enunciados construídos de maneira democrática para que todos nós possamos ter uma compreensão. Aliás, a gente vive brincando aí que juizado especial não tem regra, não tem lei, porque as regras do CPC, nós temos um código daquele tamanho para regulamentar todo o universo processual. E nós temos uma lei que tem pouquíssimos artigos e ela deixa espaço para que nós tenhamos as nossas inferências orientadas por compreensões diferenciadas. Então, nesse sentido, que eu fico muito contente de voltar, eu fico agradecido ao convite do FONAGE, estar aqui com vocês, com a advogada Janice, com todos nós, para podermos dialogar um pouco sobre isso. E falar também de tecnologia, que vem coisa legal aí no juizado, né, Ubaldo? É isso aí, Alexandre. Esse, então, já deste o mote, vamos ao nosso tema, né? Nossa live de hoje sobre o impacto da tecnologia nos juizados especiais. E isso, eu fiquei muito à vontade fico muito à vontade de estar aqui contigo, Alexandre, porque isso, até uma das suas obras recentes é sobre inteligência artificial aplicada em julgamento. Sei que tu tens projeto em andamento lá no CNJ que envolve justamente inteligência artificial, que envolve juizado especial, inteligência artificial e juizado especial. Sei que é um tema que te é muito caro e que tu estás sempre muito atento a esse tema. Então, queria que tu, assim, até tinha anotado alguns tópicos aqui, mas eu prefiro até te deixar, seguindo, como eu disse, a informalidade dos juizados, eu prefiro te deixar à vontade para tu escolher, dentro desse assunto, qual é o tema que tu entendes que seria palpitante nós conversarmos aqui, trazer a quem nos está vendo. Bom, o que eu queria mesmo era ouvir tu puxar a tua gaita aí e fazer um bom puxar uma música para nós, porque eu semana passada tive mal, né? Não pude vir ao nosso encontro de encerramento e eu tenho curiosidade de ver a cantar. Enfim, pessoal, o que a gente fez aqui nos últimos tempos? A tecnologia invadiu o nosso dia a dia. Nós estamos aqui porque a internet, nós temos computadores, nós temos possibilidade de organizar. E há uma confusão muito grande, uma confusão básica, que é achar que quando se fala de tecnologia e de robôs, nós confundimos com robótica. Não se fala isso. Isso é um profundo desconhecimento do que é um robô. O robô não é um humanoide, que pode ser um humanoide, então, mas não significa que quando se fala de robô em apoio à decisão judicial, que nós tenhamos a substituição de um agente humano por uma máquina. O que nós fazemos hoje, e é o que ganhou força, e está regulamentado, nós temos resoluções do Conselho Nacional da Justiça que regulamentam na implementação do quê? Da inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário. Inteligência artificial, por uma coisa muito simples que você pode perceber, é que na sua caixa de e-mail, lá do Gmail, quem tem Gmail, tem um negócio chamado spam. Aquilo é um algoritmo. O algoritmo separa e consegue perceber, pela quantidade de e-mails emitidos pelo remetente, o conteúdo da informação, que aquilo não se trata de um e-mail autêntico, e sim de um spam. Então a máquina consegue evitar que você abra ou receba uma quantidade imensa de spam. Ora, isso o que é? Uma intervenção, a máquina nos apoiando a melhorar a nossa eficiência, o nosso desempenho. Todos aqui, eu, você e qualquer advogado, estagiário, tem que ficar atualizado em doutrina, jurisprudência, nós precisamos ficar sabendo o que é
houve alteração na lei. E nós estamos, hoje, eu e você, amanhã temos sessão, estamos preparando os nossos votos de amanhã. Para preparar os nossos votos de amanhã, hoje nós não podemos ficar na rede, não podemos acompanhar as decisões, salvo uma ou outra, porque nos falta tempo útil. E nesse faltar tempo útil, a máquina pode nos auxiliar, Ubaldo. É aqui que começa a primeira coisa, que é, a máquina não é necessariamente para decidir, a máquina é para apoiar, a máquina é para catalogar. Se sair uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do STJ, do Tribunal, algum artigo interessante com aquilo que a gente coloca de variável, de feature, ou seja, os rótulos importantes para nós, que ele possa coletar, que ele possa colocar numa linha de importância para todos nós, que ele possa agregar. O Baldo tem decisões, e o nosso modelo de decisão, né, o Baldo, é um modelo um tanto quanto desatualizado, porque eu e você temos decisões, as mesmas decisões milhares de vezes, e essas decisões nos ocupam um tempo enorme, e nós não temos um modelo de gestão de caso. Todos os tribunais e os advogados têm um sistema de gestão de documentos. E a gestão de documentos não é uma gestão necessariamente inteligente. Nós precisamos, então, ampliar o horizonte. É isso que alguns países já fizeram, nós não estamos inventando a roda. Quer criar, é isso que o Francisco acabou de falar. Nós precisamos ter mecanismos para diagnosticar o nosso caso, nós precisamos de mecanismos para poder analisar a prova, nós precisamos de mecanismos para poder tomar as decisões e construí-las. Para que tudo isso, eu lhe pergunto, numa ação repetitiva, qual é o nosso esforço? Nosso esforço cognitivo é para saber se aquele contexto fático é um contexto que se adequa às decisões, por exemplo, já tomadas repetitivas. Ou seja, o nosso esforço não é um esforço de decisão, mas é um esforço de adequação. Por isso que no juizado especial, como nós vivenciamos, nós temos aqui algumas decisões que nós tomamos, e na sequência o nosso esforço é um esforço de menor orientação. E por isso o aproveitamento é importante. Nesse sentido, cara, e aí os nossos ouvintes, vou dar uns exemplos para vocês do que a gente tem feito no Centro de Inteligência do Tribunal de Santa Catarina, e nós estamos no Centro de Inteligência só porque o nome é isso, tá? Não é porque ninguém é mais inteligente. A ideia é que o Centro de Inteligência é uma resolução do CNJ para que nós possamos verificar quais são os maiores gargalos, quais são os maiores problemas de acumulação de demandas repetitivas, e nós possamos dar uma decisão uniforme. A pergunta que se faz é, eu me julgo, o Baldo também julga isso, desde que nós passamos na magistratura, ou seja, há 24 anos, nós julgamos uma ação que é Inscrição Serasa SPC. Essa ação. O que é essa ação? O autor alega, ele vai poder colocar na inicial, é reduzida. Ele coloca na inicial que não manteve relação jurídica com o réu, portanto, ele não tem contrato. A contestação do réu é uma só, tem ou não tem contrato. Acabou-se. O nosso trabalho aqui, nós já temos a decisão. O que nós precisamos é saber se as variáveis, as entidades que vão compor a decisão são validadas ou não. A máquina pode nos ajudar a fazer isso? Pode. Hoje são os nossos assessores, são os nossos estagiários, a máquina pode nos auxiliar. E pode fazer com que nós tenhamos um passo adiante, que é aquilo que nós pretendemos, que isso seja feito por uma petição formulário. Porque ao mesmo tempo que muita gente legítima busca isso, tem os oportunistas que fazem o quê? Entrar com ações dessa ordem para obter uma tutela de urgência e retirar o nome do SPC Serasa, não obstante o contrato exista, não obstante nós tenhamos a segunda hipótese, que é a ausência de gestão do pagamento. O pagamento aconteceu, a empresa não baixou. Mas tudo isso por quê? Porque nós podemos criar indicadores de realidade, de evidências que possam melhorar a qualidade das nossas decisões. Não tira o poder do Baldo, não tira o poder da Adriana, e nenhum advogado. O que nós vamos poder fazer é melhorar a nossa gestão de casos, fazendo com que o próprio advogado possa ter isso. O nosso colega Marcos Azevedo aqui coloca de jurimetria. É importante entender hoje de jurimetria. Temos a Associação Brasileira de Jurimetria, tem muita coisa sendo produzida na qualidade da decisão. E a minha pergunta, a minha proposta, né, o Baldo, que eu, Alexandre Mendes, com o desembargador Vonei Tomazini, do Tribunal de Santa Catarina, é perguntando, por que a minha decisão numa matéria dessa precisa ser diferente da decisão do Baldo, da Adriana e do Marcelo? Nós não podemos ter uma decisão unificada, já que não se trata de um contexto em que nós temos uma análise probatória, mas uma análise sim ou não. É um juízo, tem contrato ou não tem contrato? Se tem contrato, a decisão vai até ali. Agora vamos valorar o dano moral. Quais os critérios que nós vamos adotar?
de uma maneira, de outra. Então, o uso da máquina para essa finalidade é para apoiar a decisão. Para apoiar a decisão e para poder saber o seguinte, hoje o Baldo, nós acabamos de sair do nosso EPROC, nós trabalhamos com o EPROC. Tu não sabe se tem alguma coisa urgente, porque o sistema não é inteligente o suficiente para te dar urgência. Tem que ter um marcador para isso, um marcador manual. Aliás, eu concordo contigo, eu estou tendo a nossa estatística aqui, que é uma esculhambação sem fim, né? Pois é, Alexandre, mas aí, veja, eu estou de pleno acordo contigo, mas nós precisamos, nisso também, tem um passo além, né, que mesmo respeitando, obviamente, a independência de quem julga, nós temos que pensar justamente que o sistema tem que trabalhar dessa forma, ter essa inteligência que você tão bem, tão profundamente defende aqui, mas ele tem que justamente ter essa inteligência a ponto de entender e permitir, se for o caso, quando o sistema atua, por exemplo, para a terceira turma de recursos, que entende que, no caso X, na hipótese X, existe, para ficar no teu exemplo, existe dano moral em ré Y, eventualmente outra turma entenda que não, esse sistema que defende, ele tem que ser inteligente para, quando trabalha para a terceira turma, trabalhar dessa maneira, porque essa é a maneira de respeitar a independência do julgador, né? Então, eu não vejo também essa incompatibilidade que muitos trazem quando falam do julgamento por robô ou por inteligência artificial. Obviamente que pode, dentro de um contexto muito amplo, acontecer um desvio aqui e ali, que pode a todo momento ser corrigido manualmente, né? Agora, o que nós não podemos é tratar, sobretudo quando a gente fala de tratamento de ação de massa, de ação repetitiva, o que nós não podemos é tratar pela exceção o todo, né? Eu acho que se nós vamos falar, e aqui estamos falando, quando nós falamos por exemplo, de juízo criminal, aí a coisa muda de figura, talvez mude de figura, em bom aspecto. Aí sim nós temos que partir do aspecto da exceção. Por quê? Porque se cair na regra, pode ter uma consequência nefasta de um ponto de vista muito sério, né? De uma gravidade muito séria. Mas quando nós estamos falando de ação repetitiva de massa, quando nós estamos falando essencialmente de patrimônio, direito disponível de patrimônio, eu não vejo, e ainda mais se você pensar em juizado especial civil, que você, naturalmente, você está falando de direito disponível, porque menor, incapaz, não pode litigar no juizado, não pode ser parte no juizado. Então, você sempre está falando de pessoas capazes, né? Se você está falando de pessoas capazes no juizado especial civil, você está falando sempre de direito disponível. Tá? Então, nessas hipóteses, eu não vejo problema nenhum. Pelo contrário, eu vejo um nicho, talvez dos nichos de competência, o do juizado especial civil, por exemplo, da Fazenda Pública, talvez com um grano Salles aqui e ali em relação da Fazenda Pública, mas que ficamos no civil. Eu acho que é um nicho perfeito de competência digamos, para projetos dessa natureza, para implantação de tecnologia dessa natureza. Não é? Eu ia falar para ti, que é muito importante, nós vimos aí quantas ações nós julgamos e que houve. Os relatórios da Comunidade Europeia hoje em relação à litigância demonstram que cerca de 80% a 85% da prova utilizada hoje nos processos judiciais, criminais e cíveis, são provas digitais. Nós não temos mais nem documentos. Só que existe um desconhecimento muito grande sobre o que é uma aquisição válida de documento. Então, nós vimos aí muitos autores, muitas ações de pessoas que fazem pagamentos putativos, aqueles que caem em golpe de terceiro, que ele pode fazer toda a sua jornada de aquisição. Ele entrou num site. Aí, no site, passaram um WhatsApp para ele. Bom, qual foi o site? Ele alega que entrou no site e que era o site do banco. Bom, isso está se ele usou o Chrome, se ele usou o Edge, o que ele usou, está lá o endereço que ele entrou. Então, se ele faz a aquisição daquilo, que ele entrou a tal hora, que ele recebeu o telefone, que ele entrou em contato, ele tem uma robustez de prova. Não adianta só alegar, porque aqui a gente tem que analisar o contexto do fortuito interno e do fortuito externo. E o mais desesperador, né, Ubaldo, é que essas provas, essas evidências digitais, elas estão
disponíveis e até por um custo muito baixo. Por exemplo, nós temos o MyDoc, nós temos o Verifact, que custa R$ 69 para usar meia hora, e você pode adquirir. Aliás, todo mundo que fala mal de mim, eu vou ali, uso o Verifact e faço uma extração válida da prova de guardadinha, vai que um dia eu preciso usar contra a pessoa. E qualquer sorte, independentemente, Paulo, o que a gente tem aqui é a possibilidade de construir com os advogados uma coisa interessantíssima. Porque assim, não, porque o endereço desapareceu. Tem um site chamado Wayback que você vai poder lá voltar e vai dizer assim: eu quero saber qual era a página do Tribunal de Justiça em dezembro de 2021, no dia 12. Está lá a página, porque o site faz uma arqueologia do sistema. Então, o advogado pode ter essa capacidade de fazer, porque depois fica naquela velha alegação. E sem contar isso também, né, Ubaldo, que a gente tem falado aí, eu mostrei para ti, nós temos aplicativos sobre, por exemplo, como construir um acidente de trânsito. Toda a nossa petição vem dizendo que o autor vinha 60 km por hora quando no cruzamento com a rua tal. Porra, não tem mais lugar para fazer isso. Faz uma reconstrução, não precisa fazer em 3D, mas você tem ali hoje aplicativos free como o Accident Track, que vai poder construir, e aí vai lá, digita na internet, você faz isso, ó, era uma rua assim, uma rua assado, pode usar o Google Maps para fazer, para printar, para construir representação para nós. Eu e o Baldo não estamos no local do evento. É algo muito mais fácil de entender visualmente do que narrativamente, né, Alexandre? Isso. E aí, tá aqui, ó, já para perguntar, o Marcos Azevedo fez isso. Pô, a gente precisa saber de metadados. Esses dias até aconteceu na nossa turma. O advogado disse que mandou um e-mail e eu pedi para que ele juntasse os metadados. O que são metadados? Nesse e-mail aqui, no caso, tem uns 3 pontinhos do lado ali, que é só extrair os metadados. A gente sabe que máquina mandou, a máquina que recebeu, qual foi o horário, qual foi o pacote de dados. Ou seja, a gente consegue ter evidências de que o e-mail foi remetido. Se a pessoa não sabe nem o que é metadado, como é que ele está atuando num processo que é eminentemente digital, né? Valeu, Taquara aí, Fernando Maus aí de Taquara do Rio Grande do Sul aí, ó, lá faz um bom churrasco, né, Ubaldo? Como é que é lá, Taquara? Não, esse está famoso já. Não, meu caro, aproveitando o teu gancho aqui em relação a esse aplicativo que tu mencionaste e a esses aplicativos de busca histórica, não é só do histórico em relação a site, a hospedagem, etc., de onde veio e para onde foi. Eu vejo que já há muito tempo nós temos ferramentas disponíveis gratuitamente ou a custo baixíssimo aí na internet, que podem ser muito valiosas como prova em ações que nós julgamos todo dia nos juizados especiais, só que eu noto, e eu sei que tu notas também, um uso muito pequeno dessas ferramentas. Até anotei aqui, para mencionar na nossa conversa aqui, a quantidade de aplicativos que nós temos que trazem todo o histórico de voos, por exemplo. Qual era o horário previsto, que horário decolou, a razão pela qual atrasou a decolagem. Tem lá, existe inclusive um código internacional para cada causa e tal. Existe toda uma regulamentação internacional disso. Quer dizer, é muito fácil hoje qualquer um acessar a internet, verificar. Por exemplo, tem um processo lá sobre atraso de voo, que muitas vezes nós ficamos tendo que decidir, e temos que decidir, porque, voltando, juizado especial, direito disponível, cabe à parte produzir essa sua prova. Nós não temos nós juízes que está buscando ativamente, tão ativamente essa prova no juizado especial civil, principalmente, quando nós estamos falando de direito disponível. Só que são provas tão fáceis de produzir que nós não vemos elas sendo produzidas com regularidade nesses casos. Sites que dizem, se você for buscar, para pegar o exemplo, o voo, sei lá, da companhia X, voo número tal, do dia tal, há 2 anos atrás, que horas ele estava previsto, que horas ele decolou, a razão. Você consegue hoje, tem N sites, N aplicativos que te dão exatamente essa informação com riqueza de detalhes. Né? E nós vemos muitas vezes a pessoa, o autor
que litiga contra uma companhia aérea, dizendo não, porque atrasou sob alegação do mau tempo, etc. Tudo bem, direito do consumidor, versão da ônus da prova, aquela coisa toda, distribuição dinâmica, para quem é mais fácil essa prova, ok, está tudo certo, mas é tão mais fácil quando você tem a facilidade da produção, você já apresentar essa prova, né? Isso evita tanta discussão. E aí vem a companhia aérea dizendo não, porque foi causa alheia e tal, mas também muitas vezes, algumas poucas vezes, traz aquela informação da Infraero, mas também não é comum. Normalmente a gente não vê isso. E, ou seja, é algo que a tecnologia já colocou à disposição de todo mundo, né? Que a evolução tecnológica já colocou à disposição de todo mundo, e como o direito, eu acho que custa um pouquinho mais evoluir nas coisas, a gente não vê um uso tão frequente disso. E como esse e outros, por exemplo, o Google Maps, né, que você pode demonstrar, voltando ao acidente de trânsito, um cruzamento, como é que era, a sinalização do cruzamento, né? Mas não é o juiz que tem que ir atrás lá do Google Maps, muito embora aqui eu vou contar aqui, ó, de ladinho, às vezes a gente faz isso para ver se aconteceu. Pode até não mencionar, mas às vezes a gente faz isso. Ok, mas isso cabe à parte trazer, é tão fácil, coloca aquela imagem na petição, mostra ali qual é o cruzamento, é tão mais fácil, né? Mas tem outra coisa, Alexandre, também eu até queria te provocar nisso, entre outros assuntos, porque nós estamos falando aqui de prova, mas nós não falamos também do impacto da tecnologia nas causas, né? Nas causas de pedir, né? Todo esse mundo que nós temos aí de redes sociais, a quantidade de processos que nós temos aí de ofensas em redes sociais, de contratações virtuais com selfie, de banco, de telefone, de compras, ainda mais agora período pandêmico, quanto isso subiu, compras via internet, consequentemente as fraudes via internet, como diz o castelhano, et la lei, et la trampa, né? Então surgiu a novidade, surgiu a maneira, surgiu o desvio, né? Eu queria que tu abordasse um pouquinho mais esse tema, Alexandre. Obrigado, cara. Acho que é o nosso dia a dia. E eu também queria dar um abraço aí para o pessoal que está, a Ivanete, o pessoal de Rondônia, aí, o desembargador Marcos Alaor, que é um dos precursores da inteligência artificial, assumiu como presidente agora dia 10. Ele participou da gestão da resolução 356 do CNJ. E nesse modelo, né, o Baldo, a nossa proposta aqui, que foi aprovada pelo Conselho, pela gestão atual da presidência, foi criar um formulário. Então, assim, eu e você não precisamos ficar entrando, ou a parte, não precisa ficar entrando lá no site da ANAC, da Infraero, ou o site internacional. Nós temos um formulário, e eu coloco lá assim, o Baldo Augusto, Ivo Baggio e o Baldo. Esse é o autor, CPF dele. Aí eu coloco bilhete número tal, ou o localizador. A máquina procura, a máquina vai ver o histórico desse bilhete e traz isso automaticamente. Então, é um ganho para o consumidor, é um ganho para a empresa aérea, porque a gente decide com base em evidências. E não adianta juntar o print, né, o Baldo? A gente vive dizendo aí para as pessoas, print nada é a mesma coisa, porque o print é só uma imagem, imagem pode ser manipulada, o que a gente precisa são de evidências. O nosso próprio sistema não fornece esse tipo de evidências. Aí chegaste no ponto de mostrar que aí você diz assim, mas eu não gosto de algoritmo. A petição inicial é um algoritmo narrativo. Isso é um algoritmo narrativo. O algoritmo pode ser narrativo, pode ser vários modelos de algoritmo, mas o modelo como nós peticionamos é um algoritmo. Só é um algoritmo que conta a história narrativamente. E disso é importante entender, como você bem colocou, a necessidade de nos atualizarmos. E essa atualização não é uma atualização fácil, né, Ubaldo? Como você mesmo disse, a gente tem aí um modus operandi. Por exemplo, a gente continua recebendo memoriais de 22 páginas. A gente continua recebendo petição inicial que pede 5 páginas. A pessoa conta a história inteira. Me diz o seguinte, cara, qual foi a vez que a gente usou uma jurisprudência juntada por um advogado? Nunca, nananina, nunca. Então, assim, pô, não faz, entra direto, vai no filé mignon. Isso aqui não é churrascaria, não tem que passar a linguiça, o pão com alho, o frango, não tem que passar tudo para chegar na carne que a gente quer comer. Vai direto, seja incisivo, não pede
gratuidade contando que o artigo 5º da Constituição, depois a Lei 1060, porque tu gasta 3 páginas, a gente tem que enrolar, a gente desiste, é aburrido, enche o saco ler esse troço de coisa. A gente precisa ser direto. A gente vai ficando, demorando para poder fazer aquilo, e quando você lê um livro chato ou uma petição chata, a sua atenção, consciente ou inconscientemente, se desprega. A gente não presta atenção. Então precisa ser direto. Mas o modelo nosso que nós aprendemos é um modelo que não funciona mais. A gente precisa atualizar. A nossa capacidade de prestar atenção é de 8 segundos. 8 segundos. Mais do que isso, a gente depois desiste se a coisa for chata. Quantas vezes você zapeia aí pela internet para poder buscar a sua coisa? Ah, mas não deveria ser assim. Que mundo tu vive? A questão é, a gente quer fazer a coisa certa, quer fazer a leitura certa. Agora todo mundo tem que se ajudar. Não dá para fazer uma petição com 1.200 páginas, com a letra que a pessoa escolhe. Caramba, não tem? Esses dias eu recebi uma petição com Comic Sans. Que isso? Quem é o cara que tem o estagiário? Tu deixou o estagiário fazer a petição? Tu tá louco. Então não dá para poder ter essa questão. Tem que ser assertivo, tem que ser direto, tem que ser organizar as ideias. Porquanto tu não pode ficar falando na petição da mesma maneira como sempre. Pegou um modelo na internet. O modelo é um modelo exaustivo, é um modelo que vai contar a história da vida inteira. Não é para ser isso. Ó, petição não é parecer. Petição não é opinião legal, petição é... Vejam os casos americanos. Como é que são os casos americanos? Os casos americanos são 1 página, 2 páginas. Precisa de mais? Precisa. Agora você conta o quê? Você conta fatos e normas aplicáveis. Você não vai querer contar a história do caso. Não é um livro do caso. Isso, para mim, petição não é monografia. E sentença também não deveria ser monografia. De todo lado, para chegar no ponto que você falou, a nossa vida digital, ela tem hoje sofrido aquilo, e eu recomendo para todos, tá, pessoal? Ler o livro do Spencer Seidel sobre direito penal eletrônico. E por quê? Porque nós temos hoje uma coisa que é engenhosidade social. Essa engenhosidade social, ou chamada genericamente de engenharia social, faz que, como o Baldo fez referência, cria a situação, o cara cria um golpe. Então, assim, se eu quiser localizar, fazer um golpe com alguém, e essas pessoas vivem disso, eles têm vários mecanismos de vulnerabilidades tecnológicas. E essas vulnerabilidades... Ô, Júlia, grande colega minha, a Júlia, a gente tem condições de invadir, e essas pessoas que são crackers, né, que não são hackers, porque o hacker não é do mal, o cracker é o do mal, né? O cara que faz esse tipo de golpe, ele vai buscar o quê? Nas vulnerabilidades. E vulnerabilidades que são muito importantes. Por exemplo, você tem um e-mail, todo mundo que está aqui nos vendo tem um Instagram. Esse Instagram, em geral, ele colocou o e-mail que ele usa. E esse e-mail que ele usa gera uma vulnerabilidade, porque se eu descubro o telefone o e-mail da Júlia, por exemplo, eu consigo botar no Instagram o e-mail dela e dizer que eu esqueci a senha. E a depender de qual for o e-mail que ela usa, eu posso derrubar o e-mail facilmente, porque, em geral, as pessoas não têm cuidado com as suas senhas. Então, você cria vulnerabilidades fantásticas. Para começar, tem que seguir o delegado Barreto ali, que é meu colega, nosso colega Alessandro Barreto. Ele dá dicas todos os dias para poder fazer isso. Então, tem que começar de casa. Porque depois, quando a gente estoura o negócio, a gente é hackeado, ou a gente é invadido, o estrago está feito. E para que a gente possa fazer isso, a gente precisa ter cuidados. Pô, não quero gastar com antivírus, aí tu coloca um antivírus gratuito, e tu acha que tu vai estar bem protegido. Tu vai ter o quê? Uma senha que tu usa em todos os e-mails, não tem que guardar, mas pelo amor de Deus, não coloca na tua nota do teu celular, porque aí tu coloca todas as tuas senhas ali na tua nota, e depois no caderno de notas, e estão todas elas ali para quem invadiu o teu celular. Tu deixa de ser trouxa, tá? Terceira coisa, tu não pode ter como senha do teu celular o teu rosto, porque se eu for assaltante, eu pego o teu celular de assalto, seguro o teu rosto, olha aqui, e abro o teu celular e vou embora com ele aberto, seu trouxa. Então tu tem que primeiro ser inteligente. Primeira coisa, a primeira senha nunca pode ser o teu rosto, porque ali tu não tem segurança. Quem tem a senha como rosto, como senha, não tem senha nenhuma, porque é um idiota, um trouxa. É um ingênuo tecnológico. E isso não podemos ter. De outro lado, o que a gente tem verificado é que com essas com o uso hoje em dia o mercado digital, você tem que colocar todas as compras. Eu e o Baldo já fizemos compras. Ele, aliás, compra muita coisa para mim no Alibaba, porque ele consertou meu cachimbo. Aliás, eu queria agradecer de público, o Baldo consertou meu cachimbo.
uma capacidade de fazer uma série de coisas que eu acho maravilhoso, assim, eu não tenho capacidade de fazer nada com a mão. Ele disse assim, ó, não, mas é o seguinte, agora o cachimbo que eu comprei para ti, porque eu quebrei a parte de trás ali, coisa, ele disse, não, é só dar uma lixadinha. Cara, eu dar uma lixadinha, Deus me livre, eu não consigo imaginar eu lixando, que eu vou quebrar aquele troço novo, mas eu vou arranjar alguém que vai fazer, porque ele sempre já me quebrou o galho, eu não tenho coragem de fazer isso de novo. A questão é, nesse ambiente digital que a gente tem, uma das coisas, você já sabe que lá no seu cartão de crédito você pode gerar um número de cartão de crédito para fazer uma compra. Mas aí o que o cara faz? O cara vai lá e põe todos os dados dele. E deixa salvo para se precisar de novo. E aí o que acontece? Quando há um vazamento de uma empresa dessa, onde é que estão os seus dados? Quem conhece um pouquinho de Deep Web, você consegue comprar muita coisa de Deep Web. E aí você tem umas coisas hoje que são fontes abertas. Então você vai lá e faz assim, ó, eu vou digitar aqui, você vai e procura lá uma coisa chamada OSINT Framework. OSINT Framework. Você vai poder entender onde você, se você tiver um pedacinho OSINT Framework, se você tiver um pedacinho de um e-mail de alguém, você localiza. Eu consigo localizar as pessoas por vários aplicativos que são free. Quando um advogado, Baldo, pedia para mim, como juiz do juizado especial, que ele queria que eu oficiasse para a empresa de água, de luz, para conseguir um endereço, o cara é imensamente amador, porque eu entrava num site de fontes abertas e eu localizava a pessoa, colocava nos autos, sítio, endereço tal. Porque o cara, ele para poder atuar, a gente precisa atuar, eu, você e qualquer um, sendo atualizado tecnologicamente. Então, o que tem de fonte aberta, que tem disponibilidade de informação, é algo do outro mundo. E a gente, muitas vezes, e a gente já discutiu isso, nós dois, a gente fica desesperado porque muitas vezes a parte perde porque não houve o cumprimento mínimo do módulo de prova. E ela teria direito, mas a gente não pode atuar de ofício. E isso me dá um desespero enorme, porque quantas e quantas vezes eu julguei ações aqui em que estava perceptível que o desconhecimento do profissional em relação à estrutura, como é que se adquire uma prova digital? A aquisição de uma prova digital não é print, o print vale, se a outra parte não impugnar, vale. Agora, se a parte impugnar, caramba, não vale, está lá no Código de Processo Civil. E como é que você faz uma aquisição? Vou fazer uma ata notarial. Ata notarial é melhor, mas não resolve, porque a ata notarial também não adquire dados. A ata notarial só vai o cartório dizer que, o notário vai dizer que naquele dia apareceu, abriu o celular, tem uma força maior, mas também não serve para poder demonstrar o trabalho disso tudo. O Osvalcir é nosso parceiro aí, tem muita coisa legal, aprendi muito português com ele, porque eu tinha sempre erros graves aí de português, que é ver vírgula, esse troço de vírgula aí era uma coisa para mim que não cabia na minha cabeça. Então, o que o Baldo fez referência é, a gente precisa, em janeiro agora, eu vou fazer um curso, Baldo, free, tá? Vou botar lá no meu perfil, de 10 lições básicas de prova digital, para que a pessoa possa entender, ó, o que é um metadado? O que é? Onde é que está o metadado no e-mail? Então, a gente fazer uma alfabetização, e não é uma alfabetização para desqualificar, não é porque a pessoa é analfabeta. Todos nós precisamos, eu, você, os nossos filhos, né, o Baldo, já são craques, né? A gente não sei como é que é contigo lá. Os meus pequenos, eles já têm eles são nativos digitais. Nós estamos com 50 anos, né? E nós temos aí uma dificuldade muito grande de correr atrás, de entender esse novo mundo. E o mais desafiador, talvez, o Baldo, é que nós dois, como juízes, a gente tenha que conviver com um quadro profissional em que esse mundo é muito novo, né? E a nossa grande tarefa agora no laboratório lá que eu faço parte, junto com outros professores do Spin Law Lab da Universidade, da Univale, é poder apresentar em cursos gratuitos, são 10 lições sobre processo digital. O que é inclusão, o que é exclusão, o que é um metadado, como é que um documento, para que a pessoa possa melhorar o desempenho, porque às vezes ela perde, e é isso que a gente dá um desgosto muito grande. Esses dias nós tivemos um julgamento clássico ali, né, o Baldo, em que a Ré era uma empresa de internet e a Ré não adquiriu validamente. Eu disse para o advogado, doutor, eu tenho que da fornecedora, que é fornecedora de internet, que não possa juntar print. Por quê? Porque ela tem que fazer aquisição válida de documento. Eu vou ter que ensinar a missa para o padre. Mas aí que tá, é que às vezes entre o conhecimento técnico e o padrão do comportamento judicional, nós temos uma
uma grande... A Alessandra está aí, ó, pedindo para salvar a live. Depois o Baldo salva aí, põe no perfil do Fonage, que é muito disso. E aí, o Baldo, só queria te fazer uma provocação e a gente poder seguir adiante. Uma delas é, que eu acho muito legal, como é que um advogado hoje organiza a sua jurisprudência? Eu até postei esses dias no meu perfil lá, como é que faz isso. A gente não tem... o Baldo lê uma jurisprudência, ele faz o que ele salva. Aí ele tem o quê? Uma árvore lá no Word dele, tem lá assim, tem lá 3 coisas. Fazenda, civil e criminal. Aí dentro ele tem lá... e aí depois ele tem que procurar, ele não sabe onde é que está. Por quê? Porque a máquina não auxilia. O nosso grande parceiro Bruno Cassiolato, juiz aí no Rio de Janeiro, em São Paulo, um grande parceiro. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que melhorar essa questão. A gestão de dados hoje, quem tem um pouquinho mais de dinheiro consegue organizar. Mas tem programas free, e eu uso o Obsidian, por exemplo, cara, que me ajuda muito, porque quando eu tenho que procurar alguma coisa, eu consigo fazer um Obsidian. É como se fosse uma Wikipedia pessoal. Então, quando eu coloco lá teoria do módulo da prova, eu coloco uma hashtag, e essa hashtag persegue todos os arquivos que tem aquela. Então, se eu começar a fazer um arquivo novo e procurar por ali, eu localizo tudo que tem ali. Eu dei um trabalho de imputar, mas depois ela facilita a vida. Então, o Obsidian, para quem tem filho, é o mesmo nome da pedra obsidiana do Minecraft, mas é o Obsidian.md. Baixem esse aplicativo, vocês terão uma curva de aprendizagem um pouco dificultosa, mas para juiz, para assessoria, para gabinete, funciona que é uma maravilha. Eu, por força da Covid, não consegui treinar o meu time para fazer isso. E agora eu construí, e eu quero compartilhar com vocês, que já tive a conversa com os nossos colegas da terceira turma recursal, um Wikipedia, que é uma questão que não é tecnológica, mas para que a gente possa ter, em cada um dos nossos grandes temas, um modelo padrão que a gente possa discutir, que a gente possa conversar e que a gente possa melhorar o nosso desempenho, que a gente possa errar menos, né, Baldo? O nosso grande desafio é errar menos. Só que no volume que nós julgamos também, não é para justificar, é para explicar, às vezes passa coisa, e a importância de nós termos uma participação efetiva do advogado nessa construção de conhecimento, que é um processo judicial. Não, justamente, né, Alexandre? Mas essa dificuldade que eu vejo, que tu mencionas, é que, na verdade, nós, da nossa geração mesmo, e nós nem estamos tão velhos assim, né? Mas a nossa geração, eu vejo por mim, eu não consigo acompanhar o ritmo das coisas, entender as coisas do ponto de vista, de um ponto de vista mais profundo. Eu tenho certa dificuldade, só que, claro, a gente... por exemplo, um advogado que recebe uma causa que envolve uma grande questão tecnológica, que o cerne da questão, da solução da questão, está numa análise mais profunda do funcionamento de algo mais tecnologicamente mais avançado, mais moderno. Se ele não conseguir aprender aquilo ou não está a fim de estudar aquilo a ponto de aceitar a causa, ele pode declinar. Nós não podemos. Então, a causa nos chega, se nós não entendemos, nós temos que dar um jeito de entender. Né? E hoje em dia, há pouquíssimos anos atrás, muito pouca coisa chegava a nós, envolvendo algumas discussões dessa natureza. Hoje em dia, cada vez mais, nas sessões ali da nossa turma recursal, e não deve ser diferente em qualquer outra turma recursal, em qualquer outro juizado, cada vez mais nós estamos julgando coisas que envolvem tecnologias mais atuais. Me recordo aí recentemente, na terceira turma, nós julgamos alguma coisa que envolvia uma corretora, um aplicativo de corretora de ações. Né? E até você entender o funcionamento de tudo aquilo, saber onde é que foi parar esse dinheiro do consumidor, né? Esse dinheiro sumiu de fato, ele perdeu, ele fez um mau investimento, ou foi uma falha do sistema, o que é que houve? Né? Você tem que ir um pouco mais fundo no entendimento desses aplicativos. Até compras de internet, compra de passagem, o uso as reservas que todo mundo faz hoje em dia para viajar, tudo pela internet, a agência de viagem se tornou algo quase obsoleto, né? Atendendo, tanto as agências de viagem hoje atendem mais instituições, corporações, empresas e tal. Dificilmente o indivíduo, normalmente,
não compra mais em agência de viagem, né? Cada vez menos, pelo menos. Outra causa que eu me lembro agora, também, o sujeito comprou um game online, baixou o game, aí tinha as atualizações e salvar as fases, daí não salvava as fases, aquilo envolvia um pedido de indenização. Pô, mas como é que funciona tudo isso? Aí cai na mão de um juiz como nós, com 20 e tantos anos de carreira, para não mencionar a idade, né? Que quando nós entramos, entramos, eu sei porque nós entramos juntos, né? Nós comunicávamos a Assunção na comarca via Telex ainda, não é? Então, então quer dizer, para nós, muitas vezes isso... Para ti não, né, Alexandre? Tu és um craque nisso, mas para mim e para o grau de conhecimento de tecnologia do juiz mediano da nossa geração, isso muitas vezes envolve assim, algo quase místico, né? E nós não podemos dizer, não vamos julgar. Nós não podemos declinar, né? Como um advogado pode. Nós não podemos declinar. Então, temos que nos inteirar. Então, fico muito feliz com a notícia desse teu curso, Alexandre, sobre esse aspecto. Sei que não envolve tudo isso que eu estou mencionando, mas que envolve prova. Mas isso é uma dificuldade que nós temos. E eu sei de onde é que surgiu. Nós que estamos juntos aí há tanto tempo, trabalhando juntos há tanto tempo, eu sei de onde é que surgiu essa tua preocupação, né? De tantos e tantos processos que nós vemos aí e temos julgado ali na turma, em que nós vemos, muitas vezes, como tu dizes, vem ali a menção, vem um print de tela, não vem sequer a menção ao link. Muitas vezes não vem sequer a menção ao link de onde foi tirado aquilo. Porque muitas vezes não é o ideal também, ainda é precário, mas tem a menção ao link. E aquele link não foi mudado do tempo em que aquilo foi colocado ali até chegar na nossa mão, nós vamos conferir, entrar naquele site, clicar naquele link que aparece na petição ali no processo judicial, nós vamos clicar naquele link e vamos verificar pelo menos que aquilo que está retratado na petição corresponde ao link mencionado, né? E, obviamente, o link que é de um site de terceiro, que não faz parte do processo, nós podemos dar algum valor a isso ainda. Agora, o mero print realmente não tem como. E, muitas vezes, isso é trazido por gente que trabalha com comunicação, menciono aí, por exemplo, empresas de TV a cabo, de telefonia, que nós julgamos aí processos diariamente dessas empresas, e muitas vezes a gente vê que a parte tecnológica, embora, claro, tenha muito trabalho bom de advocacia e muito preocupado, a gente vê que muitos estão preocupados com essa conexão tecnológica, mas ainda assim nós vamos, muitas vezes, mesmo quando a gente está tratando de processos de empresas que trabalham com tecnologia, muitas vezes o jurídico parece que está um tempo atrás, né? O jurídico parece que está um tempo atrás. Não que isso não seja compreensível, é perfeitamente compreensível, mas num determinado momento você começa a pensar que falta um certo diálogo entre o departamento lá de inovação e o departamento jurídico, né? Então, isso cria esse tipo de situação. Mas, Alexandre, para encaminhar as coisas aqui um pouco mais, eu vejo que o nosso tempo está quase se esgotando, né? O que... Se você também... Eu estou te vendo aqui, Alexandre. Acho que está tudo certo. Não? Agora voltou. Ele estava travado. Ah, não, tá. Então talvez a minha conexão aqui.